Ligou? Por isso que eu perguntei. Ligou. Ele parece que ele não estava escutando. Porque você faz assim, foi. Foi. Você está apertando forte. Pega o microfone. Ai, meu Deus, gente, então isso é um desafio para mim. Eu tenho que apertar, tenho que falar aqui. Bom, eu não sou palestrante, né, gente? Falei isso para o J. Pobres hoje, né? A palestra é uma aula, na realidade. Não é palestra. Pessoal, assim, olha, todos nós. Estão ouvindo bem, né? Todos nós iniciamos a trajetória através de uma família. Quando a gente fala família, nós não estamos falando daquela família que é uma sociedade, né, regida por normas da matéria, né? Que a gente vai lá, assina um documento e tem toda uma lei, né, que rege essa comunhão, tá bem? Nós espíritas, quando ouvimos e vivenciamos, nós temos que pensar que nós estamos entre espíritos, uma união de espíritos que vêm ao planeta para, quem sabe? Para evoluir, todos nós, sem exceção. Tá? Então nós vamos transitar por um tema que a gente acha que sabe muito, né? E que a gente acha que é importante, que faz toda a diferença na nossa vida. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estudam sobre a família? Pesquisam? Procuram dissipar a ignorância em relação a esse núcleo que todos nós vivemos? Como é? Porque, né, nós ouvimos desde pequenos, que a família é que sustenta toda a sociedade, é a base da sociedade, né? Então, qual é o nosso esforço em compreender esse núcleo para que possamos, de forma consciente, vivenciar essa experiência? E quem se preocupa em partilhar com os filhos, com os irmãos, este conhecimento para que as famílias que ainda estão para formar-se através dos nossos filhos sejam melhores do que aquela que nós vivemos. Aqui eu não estou dizendo se é boa, se é ruim. Nós não estamos num processo de progresso, né? Então, o objetivo é sermos cada vez mais conscientes da nossa realidade espiritual, né? Mais conscientes das nossas responsabilidades dentro daquilo que está na nossa programação reencarnatória, porque todos nós aqui temos um objetivo dentro desse espaço-tempo: nascer e desencarnar. Todos. Não são objetivos iguais, cada um tem o seu, né? Aquilo que veio para desenvolver, para harmonizar e evoluir. Então essa é uma reflexão que eu gostaria que vocês levassem para casa, né? Porque eu, por exemplo, eu casei, mas tirando o exemplo que eu tive da família, que eu tive, né? Mas eu não fui instruída em questão ao namoro, né? Eu não fui instruída dentro do que eu conheço hoje, né? Que nós espíritas temos a oportunidade de conhecer, do objetivo do casamento, né? Por que a gente tem esses desafios dentro do lar? E vocês podem observar que é um núcleo tão importante, que quando a gente vai fazer terapia, o que é que
é lá revirado, que o psicólogo começa a trazer à tona. A infância, né? Então, muitos de nós, para não dizer quase todos, né, tem lá uma questão, né, que envolve a família, que envolve lá o início, desde a barriga da mãe. Claro que nós sabemos que tem questões de vidas passadas, né? Mas a família, ela faz toda a diferença, né? Toda a diferença. E é por isso que a gente nasce pequenininho, né? Pequenininho, tem esse período onde nós estamos 100% abertos ao aprendizado. Aprendizado do quê? Que aprendizado importante que nós precisamos nessa fase, infância e juventude? Ninguém sabe? Não? São vários itens, não é um só. Né? Mas uma coisa resume tudo. Eu acho que é respeito. Tomar, gravem bem isso, tomar conhecimento das ferramentas necessárias para que eu possa trabalhar a mim mesmo. Vivi, por exemplo, eu venho, né, de uma família, vamos dizer assim, que minha mãe e meu pai eram pessoas assim, boas, não faltava nada, tinha tudo, tinha amor, tinha carinho, mas da minha infância à minha juventude, não tinha, por exemplo, conversa, não tinha explicações, porque não podia. Isso, sabe, minha mãe criada dessa forma, então é assim, assim e acabou. Então não tinha esse elemento de passar os conhecimentos, tudo. Eu acho que isso, conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, você vai tomando consciência disso. Eu acho que o mais importante é você se conhecer e conhecer todas essas formas de amor, de carinho, porque não é só amor, não é só. Você tem que instruir, você tem que mostrar as coisas. Então eu acho que nós, dentro do Espiritismo, temos uma vantagem, porque a gente estuda isso, né? E às vezes eu converso com outras pessoas e não tem isso, não passam isso para os filhos, entendeu? Não tem essa intimidade com os filhos, né? Então eu acho que fica difícil também para muitas pessoas isso. Sim, mas nós estamos num processo de evolução, né? O espírita não tem uma vantagem, o espírita na realidade tem uma necessidade, né? Uma necessidade. E depois vocês vão ver no texto o propósito da doutrina espírita lá no final, que vai vir bem de encontro com o que você está falando, né? Porque a família, ela é constituída de espíritos, né, gente, que nem todos, mesmo numa família amorosa, têm a capacidade de fazer esse processo que foi colocado, tá certo? Então, a gente precisa compreender, né, para que nós possamos, dentro daquilo que é de nossa responsabilidade, fazer o que está ao nosso alcance. É claro que nós estamos num processo de evolução. Então, os pais tinham uma forma de educar, pode ser amorosa e tudo mais, ou não, que também faz parte, né? Mas o que a gente está trazendo aqui é o que hoje nós já temos capacidade de compreender e precisamos tomar a posição de educar, que é a nossa responsabilidade, né? Se eu, por exemplo, tenho filho de 31 e de 29, já estão por conta, né, gente? Porque eu queria educá-los agora. Não dá, né? Mas eu sou reencarnacionista. Qual é o problema?
Não que eu não eduquei, não é isso. Estou dizendo dentro, né, deste olhar que eu tenho hoje. Nós somos reencarnacionistas. Tudo que eu aprender hoje e me dedicar para que isto realmente seja patrimônio meu, é para sempre, ninguém tira. Em outras encarnações, eu vou ser uma ferramenta mais afiada do que eu sou. Afiada não. Mais afinada do que eu sou hoje, não é assim? Tá? Por isso que a gente vai trazer esse tema que aparentemente todo mundo já sabe. Não é? Aparentemente. Mas não é bem assim. Tá? Vamos lá então? Oi. Dentro de uma família, existe aqueles espíritos que são mais evoluídos ou todos? Você vai ver tudo isso, ok? Bem detalhadamente, principalmente essa parte, tá bom? Bom, vamos lá para os desafios. Deu certo. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 774, é feita essa pergunta para os espíritos. Há pessoas que, de fato, os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mas do que o resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Alguém concorda com isto? Alguém pensa assim? Que a gente tem os filhos, depois eles se tornam adultos e aí está por conta como fazem os animais? Não. Né? Então, a resposta. O que devemos pensar a este respeito? Diverso dos animais é o destino do homem. Por quê? Por que então quer identificá-lo como este? Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas. A necessidade de progresso. Né? Esse é o propósito. Tá? E essa é uma... como é que eu vou dizer para vocês? Uma coisa que todos nós, sem exceção, vamos atingir. Né? É o progresso. É a fatalidade do espírito. Se tem uma coisa que é fatalidade para nós espíritos, é o progresso. Progredir. Tá bom? Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Nessa frase, agora, nós já vamos mudar uma questão que a gente tem assim, enraizada em nós, né? Por que o progresso da família, ele aperta os laços sociais, mais ainda, né? Eis porque os seguintes constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por esta forma os homens aprendessem a... Mas como? Então, esse é o propósito da família. Aprender a amar-nos como irmão. Então, quando a gente recebe alguém dentro da nossa família, os filhos podem ser adotivos, podem ser primos, né? O que acontece? Nós temos que fazer o exercício do amor como irmão, não tem diferença. Porque hoje a gente é assim, a gente defende e a gente luta, na maioria das vezes, pelos que estão dentro do nosso lar. Desde que favoreça o núcleo, porque nós estamos num processo ainda de egoísmo, né? Se favorece a minha casa, eu aceito até o que não deveria aceitar. Se meu filho é ofendido na escola, ofende alguém na escola, quem que eu tenho automaticamente o impulso de proteger? O filho da gente. O marido é danado dentro de casa, mas se alguém falar dele, ele vai ter razão. Então, nós não desenvolvemos dentro do núcleo familiar esse amor de irmãos.
onde aquilo que a gente deseja não é só para os nossos, mas para todos. E claro que isso é um processo de exemplo. Processo de exemplo. Então, a primeira coisa que a gente tem que transformar, né, é esse propósito do amor dentro da família, né, mostrando que a família não é só aquele núcleo, mas nós estamos aqui para aprendermos a amar, né, a todos como irmão. Um aprendizado. Claro que isso não vai acontecer do dia para a noite, né, gente? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Bom, a gente está vivendo isso hoje. Não está vivendo? Uhum. Isso é a coisa mais clara que a gente pode aí afirmar, né? Que é o quê? Um recrudescimento, uma recrudescência do egoísmo, cada um por si. Cada um por si. Aquele assim, cada um por si, Deus por todos, é a maior verdade. A gente faz isso com a maior experiência, né? Em todas as áreas. E educamos os filhos assim também. Na SOS Família, gente, este livro ele trata da família, inclusive é o livro que nós adotamos para o próximo semestre no grupo de pais, tá? Nós vamos estudar esse livro todo. Então, no SOS Família, que é a Joana de Ângeles, amar na questão da família é tema de sempre. Apesar de sabermos que a família é uma unidade básica da sociedade, sua célula primeira, sua importância merece permanente vigilância e estudo de todos os segmentos da coletividade. Por isso que eu falei com vocês lá no início, né? O quanto a gente se preocupa com isso. Né? Olha que ela diz assim, ó, sua importância merece permanente vigilância e estudo de todos os segmentos da coletividade humana. Por quê? Olha aí. Porque a família, ela envolve os dramas de almas que se amam e se odeiam na escala das múltiplas existências. Não é simples, gente. E a gente inicia o processo como se fosse muito simples. 2 pombinhos se casam para serem felizes para sempre. Todo mundo aqui quer ser a Branca de Neve, né? De que é verdade. Todo mundo não, as mulheres. As mulheres querem ser Branca de Neve, né? Então, e é muito interessante quando a gente começa a fazer reflexão disso, né? Porque quando a gente decide casar-se, qual é a primeira preocupação? Não, é ser feliz. Hã? É ser feliz, que tudo dê Não, certo. mas quando decide, é a festa de casamento. Nossa, eu tô pensando É lá, o vestido de noiva. como eu não tive essas coisas, então... Não, e vocês veem que o egoísmo ele vem se ampliando, né? Porque assim, gasta-se até o dinheiro de comprar um apartamento numa festa. Ou não é? Ficam preocupados. Se endivida, já casa endividado. Porque tem que ser uma festa no mesmo patamar do amigo, da amiga. São coisas que a gente não faz reflexão. Não é? Sério. Bom, porque envolve os dramas de almas que se amam e se odeiam na escala das múltiplas existências. Considerando, sobretudo, que a família é um laboratório vivo de experiências e aprendizado. Uma verdadeira escola que educa o
espírito. Bom, aí já tem um processo que a gente tem que fazer, né? Se enxergar como espírito, porque ainda nos enxergamos como corpos. Né? Então, é uma escola de educação dos espíritos, na sua ansiosa busca pela felicidade. Né? Mas que felicidade é essa? A felicidade possível que nós podemos ter aqui, porque a felicidade definitiva não está nesse plano. Não está aí. Ela fala aqui, ó, que ainda não é desse mundo, mas pode nele começar. Nós temos que decidir. Gente, a verdadeira liberdade não tem nada a ver com o que a gente imagina que seja liberdade, o que a gente conhece e tem como busca de liberdade. Não é fazer, liberdade não é fazer o que quer. Não é tomar as decisões sozinha e as consequências venham da minha conta. Não é isso. Liberdade é ter paz interior. Liberdade é não ter mais laços de rancor. Porque quem tem laços de rancor não tem liberdade. Nós somos espíritos, não somos corpos. Tanto que fala-se tanto, né? Pode ou não ter divórcio? O que o Espiritismo pensa do divórcio? Né? A gente pode se divorciar. Claro que pode. Mas eu estou livre? Como é esse processo? Eu estou libertando o outro? Não conseguimos mais ser marido e mulher, mas eu estou libertando o outro para que eu seja livre? Ou até mesmo eliminando o rancor, né? As coisas ruins da gente própria. Não, porque senão eu estou vinculado. Então, muitas vezes a gente quer a liberdade do papel, né? Mas não liberta o outro. Não liberta. Então, nós temos uma ideia muito equivocada. E sim, a felicidade, ela é o quê? Liberdade. Tanto que no domingo passado nós vimos, né? Que o amor que já está dentro do amor verdadeiro, na angelitude, não precisa mais de retorno. Porque ele dá e deixa o outro ser livre. Nós não fazemos isso nem com os filhos. O filho quer ir morar em outro país, a gente fica chorando aqui. Ou não? Não é? Então, isso é uma outra coisa muito importante para a gente estudar. O que é a verdadeira liberdade? Bom, a visão espírita da família. A visão espírita da família, que é bem diferente de alguns segmentos religiosos. Né? Primeira coisa, nós somos reencarnacionistas, certo? Então, essa família consanguínea, está vivenciando uma experiência que tem um começo e um fim. Estou falando da matéria, tá, gente? Né? Então, não adianta se casar duas vezes, né? Porque tem algumas pessoas que renovam o voto para estar casado lá no mundo espiritual. Não sei se vocês sabem, mas tem doutrinas que faz isso. Tem tempo para isso. Faz os votos lá, aí casou, não é até a morte do separa. Aí tem que pensar bem nisso, né? Tem que ter responsabilidade. Bom, na visão espírita são reencontros. Então não nasce bebezinho lá e aí começa uma jornada que tem início naquele momento. Não, são reencontros, já vivemos juntos. Tem uma programação. E que nós, se formos atentos ao longo da vivência, vai percebendo qual é o desafio a ser vencido. É que a gente sempre faz o que com o desafio? Põe embaixo do tapete e vamos levando. Né? Dentro da programação, tem provas e expiações.
Não preciso entrar, né, nessa questão aqui, provas e expiações, senão a gente não termina. Na visão espírita de família, os resultados não são para hoje. Como espírito, não é um plantio para esta encarnação, igual a gente vai. Ai, já nessa encarnação, a gente quer que o filho se forme, case, tenha filhos. Né? Aí, se não tiver filhos, fica aquela cobrança. Olha bem como a gente é, né? Então, que case, tenha filhos, se forme, se estruture financeiramente, tenha uma boa casa, consiga ter um bom carro, e assim vai. Né? Para nós espíritas não é isso. A família é o que? É um núcleo, né? Um laboratório, onde entre os erros e os acertos, todos nós deveríamos sair melhores do que entramos. E quando a gente fala que é para o futuro, é aquela compreensão extremamente necessária que primeiro se lança uma semente, depois vai irrigando o solo, aí ela brota, né? Cresce, dá flores e depois frutos. E nem sempre é dentro da encarnação presente. Porque não é cada um ao seu tempo. Porque se existe uma coisa que a gente sente, são as decepções. Nossa, fiz tudo por ele, paguei a faculdade e ele não se estabiliza, ele não ganha dinheiro, ele largou a faculdade. A preocupação é 99% na matéria. E não é esse o propósito da família. Não que estas questões não sejam importantes, não é isso, mas não podem ser mais importantes do que o olhar para o espírito. Visão reencarnacionista motiva através do entendimento ao esforço pelo próprio progresso moral, através do quê? Olha lá, da renúncia, boa vontade, ajuda mútua, do perdão, tolerância e muito mais. Quando fala de renúncia, o que vocês entendem? Negar alguma coisa. Negar. É renunciar, né? Deixar de. É abrir mão. Abrir mão do quê? Estou falando principal, como espírito. Como espírito. Aqui nós somos todos espíritos, hein? Esse corpício aqui, daqui a pouco, vira pó. Acho que abrir mão do orgulho. Isso. Porque talvez seja um vício, mais difícil em relação a tudo. É porque quando a gente fala de orgulho e vaidade, envolve todo o resto. Egoísmo. Né? Orgulho e egoísmo, né? Certo? O orgulho é o filho do egoísmo. Tá certo? E vocês podem passar em revista assim, ó. A maior parte dos conflitos que nós temos dentro e fora da família está pautado no orgulho e no egoísmo. Pode ir lá fazer uma reflexão que vai cair lá no orgulho e no egoísmo. Então, renúncia, boa vontade de ser parceiro, né? Dentro de casa, fora de casa. Né? Porque lembrando que educar é exemplificar através do nosso comportamento. Ajuda mútua, do perdão, da tolerância e muito mais se. Agora chega aí a parte do dissipar a ignorância. Olha lá.
se alcançar um grau de consciência desperta pela razão e a lógica a qual trazendo compreensão sobre. Porque, gente, se a gente não tiver essa consciência, a gente não suporta os desafios. Quanto mais o orgulho e a vaidade, o orgulho e o egoísmo fica enraizado, menos eu suporto, que é o que está acontecendo hoje, né? Então a gente pega, por exemplo, os casais jovens, né? O nível de tolerância é mínimo. É zero, né? Hã? É zero. O nível de tolerância é mínimo. Mas por quê? Porque nós não trouxemos para o... Quando eu falo nós, não é... Vocês sabem, né? Como sociedade. Nós não trouxemos esse desenvolvimento, essa consciência desperta pela razão e a lógica. Que eu vou compreender porquê das antipatias, eu vou compreender porquê do ódio, ciúmes entre famílias e também as atrações sexuais doentias entre pais, filhos e irmãos, o adultério ou o incesto. Tanto que nós não temos essa consciência desperta ainda, que quando nós vemos na televisão essas situações últimas aqui, a gente condena na hora. Acho um absurdo. Para esse devia ter pena de morte. E a doutrina espírita nos desperta para um olhar diferente. Não é nos amar como irmãos? Não é a compreensão do estágio evolutivo que a gente está, que inclusive nós vamos falar disso também. Tudo bem até aqui? Da mesma forma, porque da simpatia, da afinidade, o amor que brotam espontaneamente, né? Porque nós conhecemos alguém que não tem nada a ver com o núcleo familiar e de repente sente uma simpatia, uma afinidade, se sente confortável até em compartilhar coisas particulares, né? A família não é só foco de lutas e problemas, mas também fonte geradora de felicidade, quando há entre todos os seus componentes iluminação de princípios espirituais superiores. Se a gente tem essa compreensão e traz para o dia a dia, nós modificamos o nosso lar. Não? Porque a gente começa a trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Começa a compreender, olhar o outro, né? Perceber que ele está ali, porque muitas vezes a gente nem percebe que o outro está ali, né? Porque estamos sempre focados nos nossos interesses. Este livro, gente, quem quiser tirar foto aí pode, ou anotar, ele é maravilhoso, é o livro do Herculano Pires, tá bem? Herculano é um dos homens que mais compreendeu Kardec. Então, estudar através de Herculano Pires é muito, muito precioso mesmo, tá bom? Então, Herculano traz assim para nós, ninguém colocou melhor o problema da família do que Allan Kardec, pois não se apoiou na pesquisa das aparências formais, mas penetrou na substância da questão, no plano das causas determinantes, né? As vidas passadas. Por isso, nos oferece um esquema tríplice das formações familiares do nosso tempo a saber. Então, agora a gente vai entender a questão dos grupos familiares como Kardec trouxe. Família carnal. Sabe aquela questão de que se uniu aqui e depois a gente acha que é assim, né? E eu já falei isso várias vezes e é um equívoco. Então, se uniu porque ele tinha um carrão. Então aí desencarnou, separa. Vamos entender bem direitinho como é isso. A família carnal, ela é formada a partir dos clãs
evoluindo nas miscigenações raciais através de inumeráveis conflitos ao longo das civilizações progressivas, na fermentação dialética, ou seja, na fermentação, gente, do raciocínio lógico. Ainda está em construção esse raciocínio lógico, tá? Os grupos assim formados subdividem-se, ou seja, na imensa esteira do tempo que acolhe os espíritos. São essas as famílias consanguíneas que se desfazem com a morte. Deu para entender? Não. Quem falou? Eu. Não entendeu? Então, a família que se desfaz com a morte, estou falando a família material, tá? Que se desfaz com a morte, que não tem vínculo nenhum, né? Não tem vínculo, não precisa vir se reajustar. É essa família primitiva, né? Que vem para desenvolver, está em processo de desenvolvimento desse raciocínio lógico. Entende? Entendo, mas assim, na minha compreensão, todos os laços que nós temos são para que nos ajudem na nossa evolução. Então, Sim. esse conceito que a gente está falando de família carnal é uma coisa primitiva, é isso? Isso. Eu estou em outra etapa. Tá, Isso. ok. Porque a gente acha que a nossa família carnal também, se não foi unida por Deus, ela se desfaz. Não é isso que às vezes a gente escuta, né? Então não é bem isso. Uma Tá? dúvida, essa família carnal, por exemplo, nesses casos, ela não foi programada no programa reencarnatório da pessoa? Não. A pessoa foi o livre-arbítrio da pessoa? Não. Não, é compulsório. Por quê? Porque ela não tem ainda vínculo, essa questão de reajustamento. Entendeu? Ainda ela não tem um raciocínio lógico. Está em desenvolvimento o raciocínio lógico. Então ela não cria vínculo com você por laços de amor ou de ódio. Entendeu? Por isso que ela se desfaz. Deu para entender agora? Aí nós temos a família mista. A família mista somos nós. Tá? A família mista, ela tem a família carnal, porque quando ele fala família, ele está falando do planeta Terra, tá? Porque nós ainda temos no planeta Terra resquícios do planeta primitivo. A gente sabe que tem ainda tribos extremamente primitivas no nosso planeta, né? Então, é a família mista. A família mista, ela é carnal e espiritual, em que os conflitos de amor e ódio entram em processo de solução. Então, estou criando vínculo, certo? Posso criar vínculo de amor, posso criar vínculo de ódio. Nos reajustamentos das lutas e experiências comuns, definindo-se e ampliando-se as afinidades espirituais entre diversos grupos, absorvendo elementos de outras famílias nas coordenadas da evolução coletiva. Tá? Tudo bem até aí? Mesmo? O condicionamento familiar nas relações endógenas é necessárias das vigências em comum. Quebra pouco a pouco as arestas do ódio e das antipatias, restabelecendo na medida do possível as relações simpáticas que se ampliam para o futuro. Exatamente a gente. Tá? A desagregação provocada pela morte permitirá reajustes mais eficazes nas sucessivas reencarnações. A gente desencarna, mas reencarna e vai aparando essas arestas, certo? Para um dia entrar na família espiritual. Pertencer à família espiritual. Quem são esses espíritos da família espiritual? Resultado de todos esses processos reencarnatórios que aglutinará os espíritos afins no plano espiritual,
nas comunidades de espíritos superiores que se dedicam ao trabalho da assistência e orientação aos 2 tipos de famílias anteriores, mesclando-se de elementos que nelas se reencarnam para modificá-las com seu exemplo de amor e dedicação ao próximo. Quando reúnem-se aqui na Terra, isso é Joana de Ângeles que fala, tá? Frequentemente não é no mesmo espaço físico. Se a gente pegar da questão 96 até a 113, mais ou menos, do Livro dos Espíritos, que tem a escala dos espíritos, né, que Kardec traz para a gente, nós vamos ver que lá tem espíritos imperfeitos, espíritos bons e os angelicais. Quando fala a gente de espírito superior, sabe em que classe eles estão? Com o pé no angelical. Ele é a segunda classe. O primeiro é o angelical. Então, ele já tem conhecimento e bondade concretizado. E eles vêm para nos auxiliar. Logo, como que a gente identifica espíritos superiores? O compromisso com o próximo é o seu objetivo. Vem em famílias desafiadoras, e o exemplo dele é o quê? Cuidar do próximo, e não é do próximo só dentro da família. Vamos pegar Bezerra de Menezes? Tinha desafio na família? Muito. Muito. Se dedicava ao próximo? Muito. Chico Xavier tinha desafio na família? Se dedicava ao próximo? São Francisco de Assis. Entende? Esses são espíritos que fazem parte da família espiritual. A gente já quer que aquele que não mexe com a gente, né, acha que tudo que a gente faz, tem afinidade, ele faz parte da minha família espiritual, né? Assim que a gente pensa. O outro não faz, eu já estou melhor, né? Ela se dá super bem comigo, eu estou melhor, o outro é a dificuldade da família. Não é assim. Não é simples assim. A família espiritual, né? Então, aqui, essa família não perece, não se desfaz com a morte, crescendo constantemente para a formação das humanidades superiores, ou seja, nos auxiliam para que a gente vá evoluindo e chegue a pertencer a essa família. É fácil, usando-se as medidas da escala espírita e no Livro dos Espíritos, e de identificar-se nas famílias terrenas a presença de dos vários tipos descritos na referida escala, percebendo-se claramente as funções que exercem o processo evolutivo família. Tudo bem até aqui? O homem é relação e a família é um meio de relação em que ele absorve a seiva humana que o faz homem. Não há interesse maior para a criatura humana no mundo que o seu semelhante. Gente, isso é muito sério. Olha essa colocação. Não há interesse maior para a criatura humana no mundo que o seu semelhante, porque é nele que nós nos realizamos. Porque ele é a ferramenta para desenvolver o amor. Por isso, no Espiritismo, o amor não é instinto, nem desejo ou simplesmente prazer sexual, mas a aspiração suprema de beleza e espiritualidade nas perspectivas transcendentes. A superação de objetivos e subjetivos resolve na globalidade do amor.
Por isso, João, no seu evangelho, define o ser supremo na conhecida frase: Deus é amor. O desenvolvimento dessa globalidade se processa na família, que na afetividade desbrocha para depois a floração do amor no processo existencial. As famílias A e B, da teoria cartesiana, preparam o ser, projeta na existência para a odisseia das almas viajoras de Plotino, que vão subir e descer pela escada de Jacó nas reencarnações sucessivas. Então a gente vai para o mundo espiritual, volta e vai escalando essa escada. Onde eu parei? Em busca do arquétipo da família C, em que as famílias desse padrão superior se integrarão progressivamente no plano divino das humanidades espirituais, que constituirão no infinito a humanidade cósmica. Ai, meu Deus, tem que ler o texto. Não pode ser. Com o amparo da família, na solidariedade doméstica do lar, é que se realiza a fotossíntese inicial da atmosfera de solidariedade e amor das gerações que modelarão o futuro. É o que a gente conversou. O que nós plantarmos hoje, quem vai colher, hein, gente? Nós mesmos vamos colher. Isso, tem isso. Nós somos reencarnacionistas. O que melhor a gente fizer hoje, nós vamos colher um mundo melhor. Né? O amor verdadeiro e espontâneo, puro como a água da fonte, livre de interesses secundários, fará da família a fonte de amor que levará a terra na escala dos mundos. É os políticos que vão fazer isso? Não. Na realidade, a gente, como é orgulhoso, né, e ainda estamos num estado de uma certa preguiça espiritual, a gente põe a nossa felicidade na mão do outro. Né? Na escala dos mundos. Isso não é sonho nem profecia, é o programa espírita para o mundo de amanhã. E que cabe aos espíritas realizar a partir de hoje sem perder tempo. Que é o que... Agora eu vou contar uma história para vocês. É da mãe do Robson Pinheiro. Alguém já ouviu falar do Robson Pinheiro? Já? Ele é espírita também. Não vão se identificar na história, tá? Esse japinha é devagar. Oi? Alguém já pensou nisso? Sempre os homens, né? Vocês não se revoltam, não? Ah lá, ó. Vou tolerar esse homem até a desencarnação. E depois nunca mais quero ouvir falar dele. Quero me resolver com ele de uma vez, dizia ela, acreditando que bastava tolerar para se desvincular com o proveito de alguém que reconhecia fazer parte de sua vida por causa de um débito espiritual. Estavam casados havia muitos anos. Ele, um homem passivo e cordato com os outros e algo agressivo com ela. Ela, uma mulher de fibra e garra, que havia gestado 6 filhos, adotado 3, além de 3 casais de idosos de sua vizinhança e que distribuía sopa para os carentes de sua comunidade pobre do interior de Minas Gerais, embora ela mesma nunca tenha ganhado um salário mínimo completo como merendeira de escola. Era determinada e nada a impedia de executar o que queria, nem ele. Assim era a relação de Dema e Everilda.
se mexe, eu me perco totalmente. E o senhor Dema. E o senhor Dema, na interpretação dela, de fato era o demo. Os dois viviam em pé de guerra. Um dia ele disse: a senhora escolha ou eu ou este trabalho social que faz. Antes que tivesse tempo de pensar, viu-a jogando as suas roupas pela janela e dizendo-lhe para ir buscar do lado de fora e só retornar se aprendesse a respeitar o trabalho social que ela fazia. Um dia ele levantou a mão para lhe bater. Ora, essa mulher não se levanta, para a mulher não se levanta nem o dedo, quanto mais a mão. Mas fazer isso com uma mulher médium é grave, hein, gente? Veja que as mulheres vocês não têm mediunidade. Levar para uma mulher médium, e médium de feitos físicos, é suicídio completo. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa com a esposa, o mentor espiritual dela incorporou. Ela era médium, mas não era espírita. Nem o mentor. Com uma mão, ele levantou um armário cheio, jogou sobre o homem e disse aos seus filhos: ai de quem o tirar daí de baixo. Vai se ver comigo. Isso é para ele aprender que não se bate em mulher, muito menos em mulher comprometida com o bem. E desincorporou. Ninguém ousou se mover para tirar a Dema debaixo do armário. O Dema. Bom, ela desencarnou cedo, de cardiopatia jagásica, adquirida nas condições precárias em que viveu. Pouco depois da sua morte, um dos seus filhos se dirigiu a Uberaba. Era uma psicografia, tá, gente? Isso aqui. O que vai contar agora. Para consolar seu coração nas fontes da mediunidade cristalina de Chico Xavier. Esperou com impaciência o final da longa reunião e se preparava para sair quando viu seu nome ser chamado. Sua mãe havia lhe mandado uma mensagem. E ela, Everilda, declarava: meu filho, agradeço a Deus a oportunidade misericordiosa de reencarnar no seu pai. O filho pensou: não é a mamãe, é o obsessor. Chico errou pela primeira vez. Minha mãe diria qualquer coisa, menos isso, pois estava acostumado com a relação conflituosa entre os pais. No entanto, ela continuou a mensagem dizendo: porque aqui, do outro lado da vida, tive acesso aos nossos registros kármicos e pude ver que temos voltado juntos inúmeras vezes, sem termos até hoje aprendido verdadeiramente a nos amar. Daqui para frente serei protetor espiritual dele. E foi o que ocorreu. Dali em diante passou a visitar o esposo espiritualmente, em frequência, e ampará-lo com amor fraternal. Não era mais o amor eros, era o amor filha. Quem esteve aqui na palestra da semana passada sabe, né? E Storge que a guiava. Agora aquela relação, e apesar do amparo espiritual, ele continuou o tema, sem muitas mudanças. Quando estava próximo a seu desencarne, os mentores e espíritos amigos se prepararam com sua situação espiritual. Se preocuparam com sua situação espiritual. Afinal de contas, cada um se situa no mundo astral, na localidade compatível com o peso específico do seu corpo espiritual e a natureza das irradiações do seu pensamento e sentimento, na companhia daqueles com os quais se afiniza e vibra na mesmo diapasão. Tanto a ex-esposa, agora benfeitora espiritual, quanto aqueles que os protegiam do mais alto, se preocupavam com a sua sintonia espiritual. Por isso, criaram um plano que só o amor é capaz de fazer para socorrer.
Ele não tinha méritos, mas ela tinha, devido aos muitos trabalhos no bem. Como ele era merecedor de atenção e do cuidado dela, então seria merecedor de atenção e do cuidado. Então seria socorrido, sobretudo, por mérito dela e misericórdia da vida para com ambos. Assim é o amor de Deus. A primeira coisa que necessitavam era despertar nele uma lembrança positiva para que seu psiquismo aceitasse ajuda, através da sintonia com as vibrações superiores dos que o socorriam. Eles nada poderiam se ele não aceitasse o auxílio. Então buscaram em sua memória a lembrança mais feliz e a encontraram exatamente no dia do casamento. Interessante mecanismo este, o da reencarnação, que traz da amnésia do passado, nos permite entrar em contato com o afeto que nos liga uns aos outros, sem o tóxico das queixas e desentendimentos pregressos, que aguardam reparação. O véu do esquecimento, né, gente? No clima da paixão, ele era só alegria e felicidade. Afinal de contas, eles estavam reencarnando juntos a várias experiências reencarnatórias. Não haviam se reajustado ainda, mas se gostavam muito e se sentiam naturalmente atraídos um para o outro. Há um radar psíquico e afetivo que nos vincula aos nossos deveres e necessidades, sem a necessidade da ação da nossa consciência pessoal atual. Quando Dema desencarnou, a equipe espiritual estava a postos. Tão logo ele finalizou aquele natural período de hiperamnésia retrógrada, que Allan Kardec chama de passamento, em que o espírito, por mecanismos incompreensíveis para nós, visita toda a encarnação em rápidos instantes, em uma análise consciencial, sem os limites do tempo e espaço. Os espíritos o despertaram na vida espiritual através da indução magnética. Quando ele abriu os olhos, lá estava ela, vestida de noiva, como aquele dia feliz da sua memória, com a roupa simples e o ambiente da antiga Minas Gerais, que o pensamento plasmou nos fluidos astrais, para lhes dar sensação de conforto e aconchego, dizendo carinhosamente: desperta, Dema, que nós estamos casados uma vez mais em nome de Jesus. E com os olhos marejados, pegou-os nos braços. Só tem 5. Acabou? Ai, tá bom. Aí a história continua. Aí fica aí a curiosidade de vocês. Aí continua. Pegou nos braços. Vistos que ainda estavam combalidos pela desencarnação recente, e o levou para as zonas de refazimento e tratamento espiritual, velando por ele amorosamente. Vão voltar junto de novo. Pessoal, obrigado, viu? Pessoal, eu vou fazer só, aproveitar, a gente está um pouquinho avançado no tempo, então eu quero, agora nesse momento, preparar o ambiente para o passe coletivo, tá? Então, pedimos a todos os passistas aqui que possam se levantar para dar a sustentação. A luz. A luz. A luz? Todas? Não, pode deixar assim, só menos luz. Então, que nesse momento possamos acalmar nosso coração, nossa mente, sentarmos confortavelmente nas cadeiras para receber o passe coletivo.
para nossas vibrações. Em tranquilidade serena e conflitantes, no divino amigo, nosso Mestre Jesus, abramos nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto, em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil, pelos enfermos de corpo e de alma, pelos sofredores que ainda desconhecem as leis de Deus, pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pela Casa Bezerra de Menezes, que nos acolhe e nos proporciona aprendizado, pelas crianças assistidas da Casa Bezerra de Menezes e seus familiares, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares e por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Então, já que a gente está um pouquinho avançado, eu gostaria de fazer a prece final. E finalmente a gente coloca alguns pontos finais, ok? Então, vamos aproveitar essa mesma serenidade, esse mesmo pensamento em boas vibrações e agradecer. Agradecer por esse momento de estarmos juntos aqui reunidos, pela bênção e pela oportunidade da mensagem aqui recebida pela Viviane quanto aos princípios da família. Que possamos levar para casa todos esses aprendizados e reflexões e tenhamos mais compaixão, que tenhamos mais paciência e indulgência com os nossos próximos, entendendo que, muitas vezes, esses desafios são justamente para o nosso crescimento moral e espiritual. Mais que isso, muitas vezes, é para o crescimento do próximo, e que sejamos, sim, instrumentos dessa evolução, sempre. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de novo de estarmos aqui reunidos e pela bênção dessa manhã de domingo estarmos reunidos. Muito obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Pessoal, muito obrigado. Acho que foi uma palavra